Sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês com o fio de malha. Então, eu vou fazer aqui um potinho, um porta-agulhas, que você pode usar de várias formas. Aqui eu tenho ele maior. Aqui também eu tenho de outro modelinho. Se você não tem a base, eu vou usar aqui uma base de MDF, mas se você não tem a base, você pode fazer uma base de crochê todo em ponto baixo. Então, eu tenho aqui já várias peças que eu fiz porta-agulha, fiz porta-tesoura, aqui também para colocar cola, minha fita métrica, as agulhas que eu uso. Fiz também aqui no formato de coração, a base de MDF aqui do formato de coração, e aqui no acabamento eu fiz com o ponto caranguejo. Nesse aqui eu usei o fio verde esmeralda. E aqui na aula eu vou fazer com vocês no fio cinza, que é a malha Mirô Extra Premium, da Têxtil Piratininga. Eu vou trabalhar com a agulha 5,5. Aqui o novelo vem com 140 metros. A indicação da agulha é de 5 a 9. Eu vou estar passando para vocês aqui a medida de cada peça e quanto que eu usei para fazer. Então, esse aqui que eu fiz, esse menorzinho, eu usei aqui essa base de 8 centímetros aqui de diâmetro. E de altura, ele também ficou com 8 centímetros. Nesse aqui, eu usei apenas 50 gramas do fio de malha. Esse aqui também, fiz o mesmo tamanho, usei a mesma base, de 8 centímetros. Nesse aqui que eu fiz numa base oval, eu usei 80 gramas. Também tem aqui, ele tem 7 centímetros de altura. E essa base aqui é 15 por 20. Então, você pode usar aí de várias formas. E aqui no coração, eu usei 120 gramas. Ficou com 8 centímetros aqui de altura. Essa aqui tem 23, eu medi aqui. E aqui também 23 por 21. E essa outra peça que eu usei aqui, uma base trabalhada, aqui que já tem esse desenho. Ficou com 7 centímetros de altura. Essa base aqui tem 20 centímetros de diâmetro. E aqui eu usei 100 gramas. Então, com um novelo do fio de malha Mirô, eu fiz esse cesto. Fiz esse potinho. Fiz aqui o acabamento, aqui do coração. E vou fazer outro potinho aqui com vocês. Essa base aqui é de 10 centímetros, aqui de diâmetro. Vou usar em média 60 gramas para fazer esse potinho. E mais ou menos 7 centímetros de altura. Então, aqui com a minha base de 10 centímetros de diâmetro, aqui não importa a quantidade de furos, porque aqui é todo em ponto baixo, e depois a gente vai trabalhar o ponto marshmallow, então, pode ser qualquer número aqui de furos que você tem na sua base. Se esse furo for menor do que a sua agulha, você pode começar essa base com a agulha menor. Aqui a minha eu vou fazer toda a peça com a agulha 5,5, porque aqui eu consigo passar a agulha aqui por dentro e puxar o fio. Então, eu vou pegar o meu fio de malha, deixo mais ou menos uns 10 a 15 centímetros, porque depois eu tenho que fazer o acabamento. Deixo esse pedaço aqui sobrando. Pego a minha base, deixo o fio lá por trás, e agora eu coloco a agulha aqui por dentro do furo e puxo o fio de malha aqui pro lado aqui da frente da peça. Sempre procurando não deixar muito apertado. Vou no próximo furinho aqui e busco o fio. Vamos trabalhar aqui por toda a volta dessa forma. Alongo um pouco o fio para não ficar apertado. Quando chega aqui, ó, nessa direção, eu busco ali o fio de malha e faço o meu ponto baixíssimo, que fica essa correntinha aqui. E vou fazendo dessa forma.
Então, eu vou trabalhar aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente fazer esse acabamento ali junto. Então, aqui você só vai trabalhar assim em todos esses espacinhos onde nós temos os furos aqui da nossa base, fazendo o ponto baixíssimo. Se você quiser trabalhar com a base de crochê, você pode fazer uma busca aqui no YouTube por base de crochê, fio de malha ou cestinho organizador fio de malha, que você vai encontrar várias opções. Então, eu vou fazendo aqui até completar todos os furinhos aqui com ponto baixíssimo. Do outro lado está ficando assim, e aqui eu tenho meu pedaço para fazer o acabamento depois. Quando chega aqui nesse último furinho aqui, eu vou começar o ponto baixíssimo, só que eu não vou puxar esse fio que está vindo do novelo, eu vou puxar outro fio que eu deixei ali. Então, aqui eu procuro deixar o fio bem soltinho, para não ficar repuxando. E agora, eu solto esse fio. E pego esse que eu deixei. E vou terminar o meu ponto com ele. Busco o fio, passo aqui por dentro. E eu vou puxar esse fio. Agora, com a agulha de tapeceiro, eu vou terminar esse pontinho. Então, eu vou passar aqui por dentro dessas duas alcinhas. E depois, eu volto ali onde fiz o último pontinho. Levo lá pro lado de trás. Aqui eu já cortei a outra pontinha também, porque a gente vai fazer o acabamento dessa forma. Agora, aqui do lado avesso, ficou assim. Então, vou ajustar aqui os pontos. Eu vou colocar o fio aqui dentro e saio aqui do outro lado. Esse fio eu vou esconder aqui por dentro de alguns pontinhos, porque depois, conforme eu vou trabalhando na outra carreira, eu vou escondendo esse fio. Então, eu vou esconder aqui por alguns pontinhos. A outra ponta eu vou fazer da mesma forma. Coloco a agulha aqui no próximo espacinho e trago aqui, ó, pro lado direito da minha peça. E vou esconder também esse fio por alguns pontos. Não aperto muito com esses pontos, porque depois eu tenho que trabalhar com o fio de malha, escondendo aqui esses pontos. Agora, aqui com o fio de malha, sempre deixo um pedaço aqui sobrando. Eu vou iniciar aqui a minha carreira. Agora, eu vou pegar aqui, ó, nessas duas alcinhas, por isso que não pode apertar muito esse ponto aqui do início. Vou ter que pegar dessa forma. O primeiro ponto, eu pego somente na alcinha ali por dentro. Só para fazer o ponto baixíssimo. Deixa esse pedaço sobrando. Vou buscar aqui o meu fio para iniciar a carreira. Agora, aqui, ó, nesse mesmo espaço, eu pego todos os pontos. Aqui eu já vou escondendo o fio. Aqui eu seguro, busco o fio e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Puxei aqui o fio, agora o ponto baixo eu vou fazer de uma forma diferente. Eu não vou puxar por aqui, ó. Eu vou colocar a agulha por trás e passo aqui por dentro. Alongo aqui um pouco para não ficar apertado esse ponto. Vou no próximo ponto. Ó, estou pegando ali nas duas alcinhas e esse fio vai ficar aqui no meio escondido. Busco o fio. Alongo aqui um pouco o ponto.
Coloco a agulha por trás do fio de malha e puxo. E aqui eu alongo novamente, para não ficar apertado. Vou no próximo ponto. Busco o fio. Passo a agulha por trás do fio de malha e passo aqui por dentro. Alongo um pouco o fio e vou fazendo dessa forma. Em todos os pontos, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E quando chega aqui, ó, a gente vai fazer o ponto, ele vai ficar por dentro aqui, ó, escondido, onde a gente colocou o fio aqui por dentro dos pontinhos. Então, eu sempre cuido para pegar as duas alcinhas aqui do ponto, ó. E aqui sempre cuidando também para puxar o fio aqui por trás. Aqui eu cheguei no último ponto, faço igual aos outros. Passo aqui por dentro das duas alcinhas, busco o fio e passo aqui por dentro. E aqui eu vou alongar esse fio. Aqui onde eu tenho essas pontinhas, eu uso a cola jeans, depois que eu termino a minha peça. Eu venho com a cola jeans, como ele já foi escondido por vários pontos, eu coloco ali um pingo de cola, deixo secar e corto esse excesso do fio ali. Então, aqui agora, eu fiz aqui o ponto baixo, que nós temos o primeiro. Eu vou pular esse primeiro, vou inserir minha agulha aqui nesse segundo ponto, nessas duas alcinhas. E eu vou levar esse fio lá pro lado avesso. Então, eu pego essa pontinha, levo pro lado avesso. Vai ficar assim. E aqui agora, eu vou ajustar um pouco esse fio, para esse ponto não ficar muito solto. E vou fazer aqui uma correntinha. Agora, aqui na próxima carreira, eu vou iniciar com o ponto baixo, só que eu não vou terminar esse ponto baixo. Eu sempre vou pegar aqui nas duas alcinhas do ponto. Depois, eu volto aqui nesse ponto anterior. Então, vai ficar cruzado aqui, ó. Eu vou iniciar aqui um ponto baixo, busco o fio. Ajusto aqui os pontos para ficar na mesma altura aqui. Agora, eu seguro e volto aqui embaixo, ó. Então, aqui eu estou na direção do ponto, eu volto num ponto anterior. Bem aqui embaixo, eu vou buscar o fio, alongo esse fio, até ficar na altura aqui dos pontos, ó, para ficar tudo igual. E agora, eu coloco a agulha por trás do fio de malha, puxo aqui por dentro e tiro essas 3 alcinhas de uma vez. Alongo o fio para ficar do mesmo tamanho que o outro ponto e vou no próximo ponto. Então, aqui, ó, fiz um ponto e puxei ele embaixo. Agora, aqui no próximo, faço a mesma coisa. Começo o ponto aqui em cima, seguro o fio e vou lá embaixo. Busco o fio, passo aqui por dentro e ajusto aqui para ficar da mesma altura. Coloco a agulha por trás e puxo essas 3 alcinhas de uma vez. Sempre ajustando aqui o fio. Próximo ponto. Começo o ponto baixo, seguro, venho aqui num ponto lá embaixo. Busco o fio, alongo até ficar lá da mesma altura que os outros, pego por trás e puxo. Ficando dessa forma aqui. Aqui sempre cuidando para não pegar no mesmo ponto, porque aqui eu fiz o ponto baixo aqui. Então, aqui ele vai esconder o ponto, eu venho no próximo.
Começo o ponto baixo, seguro e volto aqui ó, no ponto anterior, bem na carreira aqui de baixo, na base. Alongo o fio, ajusto para ficar todos do mesmo tamanho e tiro tudo de uma vez. E faço dessa forma até completar a carreira. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto pra gente fazer junto aqui o acabamento. Eu estou chegando aqui no final, então aqui eu tenho esse ponto e esse outro ponto, falta esse pontinho do meio. Aqui onde nós iniciamos a carreira, eu começo o ponto baixo, então aqui você tem que cuidar, ó, vai ter que dar certinho esse ponto com esse ali de baixo. Se tá sobrando mais pontos aqui ou ali em cima, é porque você fez 2 pontos no mesmo espaço, então tem que cuidar dessa forma aqui. Agora aqui, eu vou pegar nessa alcinha e naquela ali de trás, onde eu iniciei a carreira anterior. Pego nesta alcinha e ali na outra, ó. Tem que pegar nessas duas alcinhas aqui do ponto. Começo o meu primeiro ponto baixo, seguro e volto ali embaixo, ó, bem aqui embaixo, nesse último ponto. Busco o fio, alongo aqui o fio para ficar tudo da mesma altura e vai ficar bem certinho aqui. Tiro tudo de uma vez. Vou alongar esse fio. Sempre vou pular esse primeiro ponto e vou no segundo. Desta forma. Levo esse fio pro lado avesso, lá por dentro do potinho. E vou ajustar aqui também, ó. Arrumo os pontinhos, fica bem certinho. E aqui nós vamos fazer novamente uma correntinha. Para depois a gente iniciar a carreira aqui com ponto baixo. Agora, eu começo o ponto baixo nesse mesmo ponto. E agora, eu estou aqui, ó, nessa direção. Eu tenho que voltar aqui, ó. Entre um ponto e o outro, eu tenho esse pontinho que é o ponto baixo da carreira anterior. É ali que eu vou colocar a agulha. Então, eu seguro o fio aqui e volto aqui, ó. Bem próximo desse ponto aqui, ó. Ponto que tá alongado aqui da carreira anterior. Então, eu pego aqui, vou buscar o fio. Eu vou alongar esse fio até ficar na altura aqui dos pontos. Ajusto e tiro essas 3 alcinhas de uma vez. Vou no próximo ponto, começo o ponto baixo, seguro esse fio e volto novamente aqui nesse ponto. Entre um ponto e o outro, ó, você vai perceber que tem um espacinho aqui pra gente colocar a agulha e puxar o nosso ponto. Puxou, alonga aqui, ó, até ficar da altura do outro. Busco o fio ali por trás, eu coloco a agulha por trás do fio e tiro tudo de uma vez. Vou no próximo ponto, seguro e volto aqui embaixo, ó. Busco o fio, vou alongar o fio, pego por trás e passo aqui por dentro dos pontinhos. E vai ficar desta forma aqui. Eu faço assim até completar a minha carreira. Então, aqui, ó, esse espacinho é desse ponto. Então, você vai ver que tá bem nessa direção aqui. Eu tenho que ir pro próximo. Começo o ponto baixo, seguro e volto aqui embaixo no ponto da carreira anterior. Alongo o fio, vou ajustando, tiro aqui tudo de uma vez. E faço assim até completar a carreira. Chegando aqui no final da carreira, então, eu fiz aqui
o meu penúltimo ponto nessa direção, e agora eu preciso desse último pontinho. Pego nas duas alcinhas, então eu tenho que cuidar para pegar nessa alcinha de trás aqui, ó, junto do ponto. Então, eu coloco a agulha aqui na primeira alcinha e na segunda, e vou iniciar aqui o meu ponto baixo. E agora, eu venho aqui, ó, então, eu tenho esse ponto e esse. Agora, aqui no meio, eu preciso de completar a minha carreira. Bem aqui embaixo, próximo desse pontinho, eu coloco a agulha, busco o fio e tiro aqui essas 3 alcinhas de uma vez. Alongo o fio, pulo esse primeiro ponto e vou no segundo. Então, sempre pulo esse primeiro pontinho. Vou passar o meu fio aqui por dentro. E aqui, quando eu termino a minha carreira, eu ajusto aqui os pontinhos. Arrumo os pontos, está ficando assim, ó. Agora, aqui eu faço aquela correntinha, ajusto aqui um pouco o pontinho, para não ficar muito solto. E faço aqui a minha correntinha, antes de iniciar a carreira. Que é onde a gente faz o ponto baixo depois, ó, pegando nessas duas alcinhas. Vou iniciar a próxima carreira aqui nesse mesmo ponto, onde eu levei o fio lá pro lado avesso. Então, eu começo o meu ponto, seguro, e sempre vou voltar aqui, ó, passando por cima desse ponto. Volto bem aqui onde eu tenho esse espacinho. Em todos os pontos, você vai perceber que tem esse espacinho ali, ó, do ponto baixo da carreira anterior. Então, eu volto ali e coloco a minha agulha, busco o fio, alongo o fio, tiro tudo de uma vez. Vou no próximo ponto, começo meu ponto baixo, seguro e volto aqui, ó, entre um ponto e o outro. Alongo o fio, tiro tudo de uma vez. No próximo ponto, começo o ponto baixo, volto aqui entre um ponto e o outro, busco o fio, tiro tudo de uma vez. Então, nós vamos trabalhar assim em todas as carreiras, até ficar numa altura aí que você precisa para ter o seu potinho. Então, o meu, eu fiz até ficar com mais ou menos 7 centímetros de altura, para depois fazer o acabamento. E vai ser só repetição aqui agora. Vai ficando dessa forma aqui. Aqui eu estou terminando mais uma carreira. Então, eu fiz aqui na direção desse ponto. Agora, eu preciso fazer o último pontinho. Pego nessa alcinha da frente e na alcinha ali de trás, ó. Começo o ponto, seguro e volto aqui nesse pontinho. Tiro tudo de uma vez aqui. E alongo o fio novamente, vou ali no próximo ponto. Sempre pulando um pontinho. E nós vamos trabalhar assim, então, até você ficar aí na altura aí que você precise do seu potinho. Vou trabalhar aqui no meu, essa quantidade de carreiras, e agora eu vou arrematar o fio para vocês verem como que eu faço. Então, aqui, quando eu estou finalizando a carreira, ao invés de eu colocar o meu ponto ali, agora eu vou cortar o fio, vou puxar para fazer o acabamento aqui. Deixo também um pedaço aqui, uns 4 dedos. Vou cortar o fio.
E agora eu vou puxar essa pontinha aqui. Com a agulha de tapeceiro, eu vou pular o primeiro ponto, venho no segundo. Bem nesse pontinho, pegando nas duas alcinhas. Aqui eu vou ajustar esse ponto, para ficar todos do mesmo tamanho. Nesse mesmo ponto aqui, ó, nesta última alcinha dessa correntinha, eu pego aqui por dentro e pego o pontinho junto aqui embaixo. Depois, eu levo esse fio lá pro lado de dentro da peça e puxo. E aqui eu vou arrumar esses pontinhos para ficar bem certinho esse acabamento. Agora, esse fio, eu vou esconder o fio, só que eu posso trazer aqui, ó, pro lado de fora aqui da minha peça, depois eu levo lá por dentro de novo, nesse mesmo ponto aqui, ó. Pra ficar em cima desse ponto, então nem dá pra gente perceber que tem um pontinho a mais aqui, ó. Coloquei o ponto ali, eu vou escondendo aqui por dentro de mais uns pontinhos e depois você pode ali usar o pingo de cola. Se você tem cola de silicone ou cola quente que você usa para o acabamento, você pode estar usando a que você tem aí na sua casa. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui em cima, com ponto baixíssimo. Deixa um pedaço do fio sobrando para o acabamento depois. E venho aqui em qualquer um dos pontinhos, ó. Sempre vou pegar nessas duas alcinhas. Deixo o fio sobrando. Busco o fio e faço um baixíssimo. Eu vou fazer ponto baixíssimo em toda a volta. Cuidado aqui para não deixar apertado, senão aqui vai ficar repuxando assim, ó. Vai ficar fechando a boca aqui do potinho. Então, eu alongo aqui, ó, da mesma altura que fica aqui, ó, do próximo ponto, na mesma direção. Busco o fio, faço um baixíssimo. Então, aqui eu tenho que alongar o fio para ficar na direção ali do próximo ponto. E agora, eu faço o próximo ponto. Puxei, eu alongo o fio. E vou trabalhando dessa forma. Alongando o fio até chegar no próximo espacinho ali, ó. Sempre cuidando para ele ficar todos aqui do mesmo tamanho. E vou fazendo aqui em toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, então, aqui eu iniciei nesse pontinho aqui. Vou fazer o último e vou arrematar o fio. Fiz aqui o último. Agora, eu corto e deixo um pedaço para fazer o arremate. Agora, aqui eu vou puxar esse fio. E venho com a agulha de tapeceiro novamente para fazer o acabamento. Aqui onde eu iniciei, então, aqui eu preciso de mais um pontinho para finalizar a minha carreira. Onde eu iniciei, eu pego nas duas alcinhas do ponto. Passo aqui por dentro, vou ajustando esses pontinhos e volto aqui, ó. Onde eu tenho esse último. Então, vai se formar aqui o último pontinho. Bem aqui no meio e levo lá pro lado avesso, que é o lado de dentro do nosso potinho. E ajusto para ficar tudo do mesmo tamanho. Aqui, se você quiser fazer um nozinho antes de esconder o fio, você coloca ali um pinguinho de cola, faz um nozinho, cuida para não repuxar ali, ele fica bem escondidinho ali, ó. Ajusta os pontinhos. Depois, eu escondo o fio da mesma forma que eu fiz ali no outro. Saio ali naquele ponto e volto novamente lá por dentro do potinho. Ficando assim.
A outra ponta eu faço a mesma coisa. Vou escondendo atrás dos pontos e depois eu uso a cola para fazer o acabamento. Aqui eu vou ajustar os pontos e vai ficar pronto aqui o nosso cestinho, o nosso potinho, desta forma. Depois aqui você faz os acabamentos, né? Recorta o resto ali dos fiozinhos e fica assim, ó. Bem fácil, bem rápido, fica bem fechadinho aqui os pontos. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço a todos pelo carinho e atenção, até o nosso próximo vídeo.